Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Quem fala é o professor Jeová da Faculdade Top do curso de Ciências Contábeis da matéria Perícia Contábil. Hoje nós vamos falar sobre a prova pericial. Como que ela funciona, quais os tipos de prova pericial, vamos tratar nessa aula, tá ok? Bora para a nossa aula. Introdução. Uma introduçãozinha básica aqui sobre o que é prova pericial, né? E uma introdução básica também na nossa aula de hoje. O magistrado, quando depender de um conhecimento especializado, será assistido por um perito. Ou seja, ele, para decidir sobre a causa, ele precisa de um cara que vai decidir, não decidir, mas que vai apresentar provas necessárias para que ele possa concluir o inquérito do litígio em questão. Isso está definido no artigo 421 do CPC. Este profissional será considerado como um auxiliar da justiça e terá inteira confiança do juiz para esclarecer, mediante um laudo pericial ou parecer técnico, elementos conflituosos contidos no litígio. Para essa ação, se vale das diversas provas previstas no artigo 332 do CPC, que é as provas que tratam das provas periciais. Bora conhecer cada uma delas aí. Então, gente, conceito e importância da prova pericial. O vocábulo prova deriva do latim proba, né, que é dizer probare, reconhecer, formar juízo, demonstração de que se faz pelos meios legais da existência ou veracidade de um fato material ou de um ato jurídico. Portanto, a prova é uma demonstração da veracidade daquilo que se alega com fundamento no direito que se defende ou que se contesta, né, segundo Santos. A prova pericial, então, é o meio de demonstrar nos autos, por documentos, peças, declarações de testemunhas, tudo o que se colheu nos exames efetuados. Ou seja, gente, ele apresenta um laudo. E como que eu vou dar exatidão aos fatos apresentados no laudo? Pelas provas periciais, seja testemunhas, seja declarações, seja documentos. Então, isso são provas que ele apresenta para embasar o laudo, né? Com isso, o juiz também embasa a sua decisão. Perfeito? Então, quais os tipos de provas, segundo o CPC, nos artigos 342 a 347? Depoimento pessoal é o resultado da interrogação, né? Acabamos de... o próprio nome já diz, né? Interrogação, depoimento pessoal, ou seja, interroga as partes ou testemunhas dentro do processo. Confissão é considerada válida a confissão porque não tem a livre administração de suas... só é considerada válida, né, no caso, de sua pessoa e bens, em virtude da incapacidade de confitente ou em virtude de lei. Exibição de documento ou coisa. É o documento de fato, gente. Através da exibição de documento da coisa, seja por determinação do juiz ou por requerimento das partes, ou seja, a apresentação de documentos que embase tal alegação dentro do processo. Né? E o que é documento? Né? É uma prova plena, pois ao fundamentar o direito alegado ou contestado, como, por exemplo, escrituras, certidões, translados, todo e qualquer tipo de documento que embase e que prove, né, um tipo de prova que prove o que ele está falando lá no laudo. Né? Não adianta ele só falar que existe isso, isso, isso e isso, mas que ele não consegue provar por A mais B que o que ele está falando é realmente verídico. Então, se ele não consegue provar, ele nem precisa colocar no laudo, né? Então, ele só precisa colocar, ele tem a obrigação de colocar aquilo que ele consegue provar de fato, tá? E a perícia, né? Como é que a gente acabamos de falar, né? Perícia é a prova obtida e apresenta pelo perito o assistente técnico, né? A questão da perícia também é uma prova, um tipo de provas dentro de qualquer processo, tá? E no Código Civil Brasileiro identifica as seguintes provas: confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Acabamos de falar também sobre perícia, né? A testemunha é um tipo de prova já citado no CPC, né, anteriormente. A confissão é um tipo de prova já citada no CPC, no artigo 219 do Código Civil. E documento é um tipo de prova já citada também no CPC, no artigo também 219 do Código Civil. Presunção
Presunção, né? A gente já falou antes, é considerada prova pelo novo texto legal, entretanto, traz bastante dificuldade para dar a credibilidade que merece como tal, pois, diante das provas muito mais fortes, na certa, optar-se-á por essa, somente em última instância, mas sua admissibilidade é fato. A presunção ou evidenciação faz a prova e dá a certeza de que não estava demonstrado nem se via de pronto como certa, pela ilação tirada de outro fato, que é verdadeiro e que é considerado suficientemente provado. E também a perícia, gente. A perícia é um tipo de prova também citada agora no slide anterior, né? Que é feita pelo perito ou perito assistente, né? O perito pelo laudo pericial e o perito assistente pelo parecer pericial, ok? E o ônus da prova, gente, o que é o ônus da prova? O cara alega uma coisa, ele tem que provar, né? Simples assim. Né? Está no artigo 363, incumbe a quem o ônus da prova? Se é o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se é o réu, quanto à existência do fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor. Então, a alegação, o ônus da prova de provar, traz dois sentidos aí, quanto ao réu e quanto ao autor, ok? Certinho? Bora para frente. E o tipo de provas periciais? No artigo 420 do CPC vai tratar sobre isso, que é o tipo exame, vistoria, avaliação e arbitramento, ok? Nós vamos falar basicamente aqui sobre eles, sobre cada um deles, né? Sobre o que é exame, sobre o que é vistoria, avaliação e arbitramento. Ok? Bora lá? O que é exame? O exame pericial envolve a inspeção com o intuito de verificar determinados fatos relacionados com o objeto que se pretende provar. A vistoria pericial consiste na vistoria in loco, ou seja, o cara vai lá nas dependências, sei lá, da empresa que está sendo litigiada, né? E como os fatos ocorreram, estão ocorrendo, ou como estão a situação de determinada coisa. Normalmente trata-se de imóveis, no caso, ele vai visitar a empresa X ou a empresa Y, ou os móveis ou imóveis dessas empresas, né, para constatar, para dar prova a isso, né, sobre o laudo pericial dele. E o que é avaliação? Envolve a fixação de um valor de um bem, né? Quando tem aquela questão de avaliação patrimonial, cai muito aqui na avaliação, né? É comum sua ocorrência no caso de partilhas, inventários, ou seja, o cara, o certo ente da família, parente da família como pai ou mãe, tem muitas posses, tem muitos bens, aí contrata-se perito, avaliador, né, para fazer a questão do inventário, dos processos administrativos, execuções, penhoras, toda essa questão é feita pelo perito avaliador, ok? E o arbitramento, gente, o arbitramento é uma forma de fixar valores determinando sobre as coisas, direitos e obrigações. Neste caso, como envolve muita subjetividade, precisa de muita seriedade para fazer um trabalho acurado, detalhando a metodologia utilizada e os motivos que levaram a chegar a tal importância. Ou seja, qual a diferença da avaliação para o arbitramento? Na avaliação, ele vai lá, visita o imóvel, ou o que está sendo determinado lá no inventário. E ele vê o bem, ele avalia o bem, ele dá o valor sobre isso. No arbitramento, ele imagina como que é o valor, mas não é só imaginar para ele poder dar o valor da coisa. Ele tem que ter embasamento a respeito de quê? Por exemplo, se for um imóvel em tal região, um imóvel parecido em tal região, na mesma quadra, no mesmo região, no mesmo espaçamento de lotes ali, quanto que vale, o mesmo, praticamente estruturas iguais, quanto que vale aquela casa existente, quanto que vale aquele outro imóvel, né? Ele faz um comparativo, então ele arbitra esse valor, ok? Essa é a grande diferença, tá bom, pessoal? E as características da prova pericial, né? Existe umas características bem peculiares. Ela tem admissibilidade. O que é isso? A prova será indeferida se não tiver sido originada de conhecimento especial, se for desnecessária e impraticável, né? Ela tem que ser admissível, ela não tem que ser coisa de outro mundo, por exemplo. E a dispensa pode ser dispensada quando as partes na inicial e na contestação já apresentaram pareceres técnicos, ou seja, já tiver parecer sobre a coisa,
O agente ativo é o profissional que irá realizar a perícia, ou o perito indicado pelo juiz, ou o perito assistente indicado pelas partes, ou seja, o sujeito ativo da coisa. E os ritos de prazo, né, fixados em questões conflituosas, as partes formularão os quesitos, perguntas a respeito das questões, ou seja, os ritos e os prazos são feitos pelos quesitos pelo juiz, né? As perguntas feitas pelo juiz e as perguntas feitas pelas partes, que serão respondidas pelo perito e que serão ou não contestadas pelo perito assistente, que é indicado pelas partes para acompanhar esse trabalho das partes, principalmente naquilo que o laudo do perito for entregue ao juiz. Quando ele for entregue, o perito assistente ele tem um prazo X de até 10 dias posterior à entrega do laudo para apresentar se discorda ou não desse laudo, ok? Então, galera, na aula de hoje nós vimos o quê? Que a prova é a demonstração da verdade, daquilo que se alega como fundamento de direito, no direito. As provas previstas no Código Civil são confissão, documentos, testemunhas, presunção e perícia. A prova denominada perícia, que só se configurará como tal a partir do momento que se constitui de evidências efetivas, essenciais e formalmente sustentáveis, obtidas através de exames, vistoria, da avaliação ou do arbitramento. Em todas as situações, o ônus da prova é de quem alega o fato. Ou seja, aleguei, eu tenho que provar, ok? Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Nós temos o nosso exercício que está lá no live, tá? E eu espero encontrar vocês na próxima aula. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até mais.